Muito bem, nós vamos compartilhar um texto da Palavra de Deus que está no livro de 1 Samuel. E como ontem, nós vamos trabalhar bastante na Palavra de Deus. Eu amo a Palavra de Deus. Eu tenho dito por onde eu passo que a Palavra de Deus é como um leão. O leão você não precisa defender, você só precisa soltar o leão. E ele faz o que ele tem que fazer. Ele faz o estrago que ele tem que fazer. E se a palavra é Jesus, porque ele é o verbo que se fez carne, veio e habitou entre nós. Se é pela palavra que tudo que foi feito se fez, é por ele que tudo que foi feito se fez, está em Colossenses. Ele é a palavra, ele é o verbo. Então, quando você libera a palavra, você está liberando Jesus. E se Jesus é o leão da tribo de Judá, quando você libera a palavra, você está liberando o leão. E o leão vai fazer o estrago que ele tem que fazer. Aguarde, porque o leão vai bradar nessa noite. Em 1 Samuel, capítulo 1, está escrito assim: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o efraimita. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. E este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos Exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, da tua serva não te esqueceres, e deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache tua serva mercê diante de ti. E assim a sua mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu,
e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para apresentar perante o Senhor, e lá ficará para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher, criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um efa de farinha, um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era o menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles ali adoraram o Senhor. Diga glória a Deus. Deixa aberta a sua Bíblia nesse capítulo, e eu quero trabalhar com você, versículo por versículo. Versículo 2, fala que Eucana tinha 2 mulheres. 2 mulheres. Esse negócio está certo? Não. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, dá o modelo familiar do céu. O modelo de Deus é: deixa o homem, seu pai e sua mãe, une-se à sua mulher, e serão os 2 uma só carne. Deus fala homem, mulher e 2. Ele dá o modelo familiar. Mas a Bíblia não esconde os erros e as falhas de todos os personagens. A Bíblia é como se fosse o Facebook da humanidade. Tudo está exposto, tudo está explícito, e tudo é conhecido por séculos e séculos e séculos. Olhamos para aprendermos o que é certo, e olhamos para vermos o que foi errado, e como deu errado, de forma a não fazermos aquilo que exemplarmente já deu mau resultado. Então Deus não esconde o problema da mulher chamada Saraí entregar a escrava Agar para Abraão, para ter filhos de Abraão. Deus não esconde o fato de Eucana arrumar outra mulher como uma barriga de aluguel. E quando você continua o texto, você vê que o grande problema de Ana, ou o maior problema, ou o problema original de Ana, era a esterilidade. Ana era uma mulher estéril. E ser estéril naquele tempo era um opróbrio, era uma maldição. Porque no elenco de maldições estava a esterilidade. Uma mulher de ventre seco era uma mulher estéril. Deus havia dito: crescei, multiplicar, enchei a terra. Não gerar filhos significa um ventre incapaz de produzir vida. E quando você não é capaz de produzir alguma coisa, não digo só a vida no ventre, mas ver florescer aquilo que você planta, colher aquilo que você planta, ver prosperar aquilo que você faz. Quando há esterilidade em qualquer área da nossa vida, há um sofrimento, há um abatimento. Você olha em volta, todo mundo está prosperando. Você olha ao seu redor, tudo está acontecendo com o outro, mas não está acontecendo com você. É impossível não comparar. Quando alguém planta e colhe, quando alguém planta e não colhe. E Ana tinha uma infelicidade. Ana era uma mulher estéril, marcada pela infelicidade. Só a esterilidade já seria um problema grande para Ana. Mas aí vem um problema adicional, consequente da esterilidade. O marido arruma outra. A Bíblia diz que tinha ele 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina. E Penina tinha filhos. Não era um filho só. Aqui está no plural, Penina tinha filhos. Então, Penina correspondia à necessidade que tinha o marido Eucana de ter uma prole, de ter uma descendência. Ele tinha Ana, e Ana não gerava filhos, ele arruma Penina, e Penina gera filhos.
E a Bíblia continua, ele subia de sua cidade de ano em ano, para adorar ao Senhor. Olha, o rito de adoração do Velho Testamento era assim, uma vez por ano, as tribos subiam, iam a Siló, e ali naquele dia era o dia da adoração. Imagina você que nós adoramos ontem, e hoje já adoramos de novo. Imagine se você adorasse uma vez por ano só. Tudo que é mais raro é mais esperado. O aniversário é uma vez por ano. O Natal é uma vez por ano. São celebrações que são muito importantes porque são raras. Tudo que é mais raro é mais desejado. Então esse dia devia ser um dia muito especial na vida do povo de Deus. De ano em ano nós vamos celebrar, devia ser dia de roupa nova, dia de arrumação diferente, dia de alimentação diferente, é um dia especial. E de ano em ano ele ia adorar ao Senhor com aquela família disfuncional, 2 mulheres, filhos de uma, outra estéril. E diz o texto, no dia em que ele oferecia o seu sacrifício, porque o sacrifício era oferecido ao Senhor partes dos animais, o Senhor pedia as gorduras, mas depois o povo fazia o churrasco da carne. E a hora em que fazia o churrasco, o povo de Deus comia junto, dividia o churrasco. E o povo de Deus gosta de comer, gosta muito de comer. Não sei se você gosta, mas eu gosto. Eu falo para Deus, obrigada, porque eu posso comer de tudo. Não passo mal com nada. Agora, se você perguntar o que você gosta, eu vou dizer, gosto de picanha. Eu posso escolher, então eu vou escolher picanha. E aquele povo comia churrasco nas celebrações. E aqui está, no dia em que Eucana oferecia o sacrifício, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Então nós temos uma informação adicional. Eram filhos e filhas, meninos e meninas, homens e mulheres. Quantos? Quantos eram? Nós vamos saber já já. A Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele a amava. Temos outra informação adicional. Eucana amava Ana, não amava Penina. Penina era um assunto conveniente. Penina era parideira. Era aquela que dava filhos. Mas o amor de Eucana estava com Ana, porque se não fosse assim, não estaria escrito aqui. Ele dava porção dupla, ele dava o dobro do que ele dava para Penina, ele dava para Ana. O dobro do que ele dava para Penina, para os filhos e para as filhas, ele dava para Ana, porque ele amava, mesmo o Senhor havendo deixado estéril. Ou seja, o amor dele não dependia dela ter filhos. Ele amava a pessoa de Ana. Ele não amava a prole que Ana geraria, porque não gerava nada. Na verdade, ele aproveitava a prole de Penina, porque o homem precisava ter filhos, multiplicar os braços para trabalho, deixar uma geração para povoar a terra. Mas fazer filhos, até cachorro faz, gato faz. O homem não tinha em Penina uma mulher amada, ele tinha em Penina uma barriga. Mas aqui está escrito, ele amava Ana e dava porção dupla. E aí, a sua rival, e aqui está escrito rival, a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. A motivação da irritação era a esterilidade. E assim ele fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. E aí Eucana, seu marido, lhe dizia, Ana, por que choras? Porque estás triste? Porque não comes? Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Então eu posso dizer que Penina tinha 10 filhos. Eu posso dizer que a rival, a barriga de aluguel, já tinha parido 10 filhos. Porque Eucana fala esse número.
Então vamos lá, entra nessa história. Ana tinha um problema sério, esterilidade, não gerava vida. Você sabe que quando Mical zombou de Davi, porque Davi entrou dançando na presença de Deus, Deus amaldiçoou Mical para o ventre dela ser seco, ela não ter filhos. A maldição de não gerar filhos era algo que envergonhava as mulheres. Então ela tinha esse grande problema, mas ela tinha um segundo grande problema. Ela tinha uma rival que morava dentro de casa, era tudo uma família só. 2 mulheres e 10 filhos. Porque quando Eucana fala, porque choras, porque estás tão triste, eu não te sou melhor do que 10 filhos, ele está dando um número que me faz acreditar que eram 10. Então, dentro de casa, havia uma rival. E havia uma família da rival. Ana era um time de um lado, de um só, um time do eu sozinho, e do outro lado um time de 11, que era Penina e os 10 filhos dela. E eles eram rivais, times rivais. A Bíblia diz rival, é a palavra que está aqui. Oposição, rival é oposição. Rival significa contrário. E morava tudo na mesma casa. E aí aqui diz que uma vez por ano, quando subiam à tenda da congregação para adorar, como se fosse um lugar desse aqui, vindo todas as tribos de todos os lugares para adorar o Senhor, Penina irritava Ana, e Ana chorava e não comia. Penina irritava Ana na hora do culto? Sim. Na hora da celebração? Sim. Na tenda da congregação? Sim. Espera aí, esse é um lugar que está todo mundo quieto, educado, sentado, silencioso, ouvindo a pregação. Na sua casa você não é assim. Na sua casa você se move, você fala, você mexe nas gavetas, você faz as coisas, dá gargalhada. Na sua casa você tem mais liberdade. Então, se na tenda da congregação, no lugar da adoração, no lugar da celebração, Penina irritava Ana, o que você acha que acontecia em casa? O que você acha que era a vida de Ana dentro de casa, o ano inteiro? Porque aqui está contando um episódio de um dia do ano. Um dia por ano, de ano em ano, na tenda da congregação, na hora da celebração, Penina provocava Ana, a ponto de fazer Ana chorar. O que será que Penina dizia para Ana? Não sei, mas eu sei que uma mulher que não tem temor de Deus, a língua pode ser uma espada. Eu sei que uma mulher que não tem temor de Deus, ela pode matar com a língua dela. O que Penina falava? Não sei, mas eu acredito que ela falava, você não tem vergonha? Passou mais um ano e cadê barriga em você? Você não está vendo que Deus não tem misericórdia de você? Por que você vem celebrar o Senhor? Por que você vem adorar a Deus se Deus já se esqueceu de você? Talvez Penina dissesse para ela, olha, sabe por que você está vindo? Você sabe por que Eucana traz você junto comigo e os meninos todos? Porque ele tem pena de você. Ele não deixa você em casa para você não morrer de vergonha. Ele te traz para você vir. E ainda tem esperança de um dia, talvez, quem sabe, gerar um filho, mas perca a esperança, Ana. Passa o ano, passa outro e Deus não liga para você. Quanto tempo uma mulher demora para ter 10 filhos? Aqui no Nordeste tem muita gente que teve 10 filhos. Quanto tempo demora para ter 10 filhos? Olha, o pastor Otto, ele é o 9º filho de 10. Minha sogra teve 10 filhos. Ela demorou quase 30 anos para ter 10 filhos. Porque tem mulher que não engravida enquanto amamenta. E tem gravidez que demora mais do que 9 meses para voltar a acontecer. 10 filhos, bota 30 anos. 30 anos, de ano em ano,
Penina chega ou de filho ou de barriga, ou de filho ou de barriga, ou de filho ou de barriga, ou de neném no braço, ou de bucho. E Ana não tem filhos. O que Penina falava para Ana? Não sei, mas eu acho que ela falava: você é uma mulher maldita de Deus. Porque Deus está me abençoando a cada ano e você nada. Agora em casa, dá para você imaginar como era a vida dessas mulheres? Imagine Penina e Ana na mesma casa, que não é casa de construção, é tenda de couro de animais. Penina geme no quarto com Eucana e Ana escuta no outro quarto. E certamente Penina gemia mais do que precisava. Para acordar de manhã e falar: Ana, você viu que gostoso que foi lá com Eucana essa noite? E o dia que Penina não recebia as regras das mulheres e outra gravidez, dentro de casa ela falava: Ana, bingo, mais um para mim. 10 filhos. Quando o pequenininho nasce, o mais velho já tem mais de 15 anos. Eles não eram crianças todos eles. Os filhos aprendem com os pais a fazerem o que é certo e o que é errado. As crianças repetem os erros que os seus pais cometem. Eu acredito que os filhos de Penina, vendo Ana sendo maltratada pela mãe, maltratavam Ana também. Eu acredito que a zombaria de Penina na tenda da congregação era tanta, em casa era 10 vezes mais, e os filhos aprenderam a fazer isso também. Eu acredito que Ana sofria e comia o pão que o diabo amassou na mão de Penina e a sua prole. Então Ana não tinha só o problema da esterilidade. Ela tinha a esterilidade, ela tinha uma rival e ela tinha um bando de discípulos da rival, ferindo ela todo dia dentro de casa. Mas isso ainda não é só. Ana tinha mais um problema. O problema maior era o marido. Porque quando ele vê Ana chorando e não comendo, chorando e não comendo, chorando e não comendo, ele oferece uma porção em dobro para ela, mais do que para Penina. E ela não come, e ele fala: por que não comes? Porque estás triste. Eu não sou bonzão, eu não sou gostosão, eu não sou melhor do que 10 filhos. Por que você está aborrecida, mulher? Sabe como é? Porque você tem cartão de crédito, porque você tem carrão, porque você tem uma casa boa. Por que você está chorando? Deixa eu fazer a safadeza que eu quiser. Você não está satisfeita de ter uma conta bancária? Você não está satisfeito de comer todo dia, de ter pão na sua mesa? Você não está satisfeito de ter sapato, roupa? Por que eu não posso colocar um chifrezinho em você? A palavra de Eucana é uma palavra de um homem que não via um palmo na frente do nariz. Sabe qual é o outro problema de Ana? Um marido banana. Eucana era um marido banana. Como que ele não sabe porque ela chora? Como que ele não sabe porque ela está triste? Ele não vê a humilhação? Ele não vê a Penina irritando Ana no lugar que ele tinha que cobrar reverência, respeito, honra? É na tenda da congregação. Ele está vendo a maldade de Penina em Ana e ele não faz nada. Ele é um banana, omisso. As duas mulheres já estão dentro da mesma casa, vem todo mundo junto. É como se encostasse um carro aqui no estacionamento e descesse o homem, a amante e os filhos da amante. Era assim. E Ana ficava chorando no canto, de ano em ano, de ano em ano, de ano em ano, chorando, 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 chorando. Olhando para a sua dor. Vivendo um problema atrás do outro, sofrendo, abatida. Se ela chorava na tenda da congregação, devia chorar o tempo todo. Agora Ana tinha mais um problema. Quando ela vai ao altar, o texto diz que ela foi ao altar um determinado dia. Ela saiu do seu lugar,
E ela veio ao altar e ela chorou diante de Deus e ela pediu um filho. Ela falou: se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele vai ser nazireu, na sua cabeça eu não vou passar navalha. O que é nazireu? É consagrado, é separado. Por que o cabelo não era cortado? Porque o cabelo era um símbolo da consagração. O cabelo não é a consagração, é um símbolo da consagração. É um sinal para o mundo. A consagração é um estilo de vida. A consagração é uma vida escolhida, de separação, de santificação. Mas o cabelo anuncia para o mundo que aquele homem é separado e consagrado. Igual a aliança. A aliança de casamento não é o casamento. Ela é um sinal, ela é um símbolo. Ela é um significado de que há uma aliança de vida com uma pessoa. Na minha aliança, na nossa aliança de casamento, está escrito Ani, Ledodi, Vedodi, Li, em hebraico. Quer dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E a dele também. Isso é um compromisso, é um voto. É uma aliança, é um pacto. O nosso casamento não é isso aqui. O nosso casamento é um pacto, uma aliança que vai fazer 53 anos já. Nós temos filhos, e isso, aplauda mesmo. Nós temos filhos, um casal, nós temos netos, 6 netos, nós temos um bisneto, resultado desse pacto de vida, dessa aliança. Agora, quando Ana vai ao altar chorando e balbucia para o Senhor uma oração, o sacerdote pensa que ela está bêbada. Esse é o outro problema de Ana. O sacerdote olha para ela e fala: mulher, até quando você vai ficar embriagada? Aparta de ti esse vinho. Como assim? Aquele homem está vendo essa mulher chorar, ano após ano, 30 anos. Aquele homem está vendo aquela confusão daquela prole. Você acha que ninguém via entrar um homem com 2 mulheres, e uma em barriga, em barriga, em barriga, em barriga, e a outra nada? Você acha que aquele sacerdote nunca viu isso? Nunca se importou com isso. Quando ele fala para Ana: você está embriagada, aparta de ti esse vinho. Ele está mostrando uma omissão à necessidade daquela mulher. É um sacerdote que nunca chamou Eucana e falou: arruma a sua casa, bota ordem na sua casa. Nunca chamou Ana para falar: mulher, eu posso te ajudar em alguma coisa? Você precisa de uma oração? Nunca chamou Ana para falar: Ana, vem aqui, vamos conversar. Vamos ver o que eu posso pedir a Deus em teu favor. Um sacerdote banana também, completamente omisso, não quer saber da necessidade do rebanho, não quer saber do motivo do choro, não quer ordenar o conserto daquele rebanho. Ele não está preocupado com ninguém. Quando ela vai ao altar, ele a tem por embriagada. E ela fala: não, Senhor meu, não bebo vinho nem bebida forte, eu sou mulher atribulada de espírito. Eu estou com a alma amargurada. Diga: amargura de alma. A Bíblia diz que com amargura de alma ela orou ao Senhor. E ela responde: eu sou mulher atribulada de espírito. Diga: espírito atribulado. E ela continua, ela diz: pelo excesso da minha aflição. Diga: excesso de aflição. É que eu tenho chorado até agora. Ela diz: não tenha tua serva por filha de Belial. Espera aí. Uma mulher na tenda da congregação tem amargura de alma? Tem espírito atribulado? Uma mulher na tenda da congregação tem excesso de aflição? Mas espera aí, não dizem que quando você está na presença de Deus acabaram os seus problemas? Não tem mais luta? Não tem mais dificuldade? Não é isso que está escrito na palavra. Não é isso.
No mundo tereis aflições, é isso que está escrito. Não está escrito que não vai passar pelo fogo, não está escrito que não vai passar pela água. Mas não vai queimar e não vai afogar. Não está escrito que não vem o vento, a chuva e a tempestade na casa que está firmada sobre a rocha. Vem igualzinho na outra casa. A diferença é que a casa não cai. Ela subsiste a chuva, o vento e a tempestade. A Ana, quando ela diz, pelo excesso da minha aflição, e quando diz que com amargura de alma ela orou ao Senhor, Ana está dando sintomas de depressão. O nome disso é depressão. Deus começou a me ensinar a cura da depressão pelos personagens bíblicos. Pela história de Ana, pela história de Elias, pela história de José. Ana tinha depressão, uma pessoa que chora e fica triste e não come, são sintomas de depressão. Uma pessoa fechada no seu problema, na sua dor, no seu sofrimento, sem capacidade de reagir, ela está deprimida. E a depressão, queridos, ela pode ser do corpo, da alma ou do espírito. A depressão do corpo, uma deficiência hormonal. A pessoa precisa tomar um remedinho para dar um up nos hormônios. Aí alguém pergunta, mas crente precisa de remédio para depressão? Crente precisa de remédio para depressão, crente precisa de remédio para garganta, crente precisa desencravar a unha do pé, crente precisa botar óculos, crente precisa consertar o dente, crente tem corpo. Tem corpo. A depressão hormonal é uma deficiência do hormônio que dá bem-estar, conforto, alegria. É um remédio que faz voltar ao normal. A depressão da alma, ela é uma incapacidade de vencer dor, sofrimento, problemas, excesso de perdas, excesso de problemas, excesso de dores. Todos nós temos uma resiliência, uma capacidade de voltar ao normal. Imagine um elástico que estica e volta, estica e volta. Voltamos ao normal, recuperamos a alegria, ficamos capazes de recomeçar, mas quando começa a ter muita coisa acontecendo, a nossa resiliência vai desaparecendo. A dor é maior do que a capacidade de vencer o sofrimento. A história de Elias é típica. Elias confronta Acabe, confronta Jezabel, confronta os profetas de Baal, fala que não vai chover, lança uma palavra profética e não chove. Não tem orvalho nem chuva, Deus manda ele se esconder. Ele teve uma batalha e depois teve que fugir, vai para o ribeiro de Querite. É muito linda a história de um corvo trazer comida para Elias. 2 vezes por dia o corvo trazia alimento. Mas é só bonito de você ouvir, porque o corvo é um bicho imundo, ave de rapina, mata, caça, tira um pedaço e leva para Elias. E o corvo é bicho imundo, o Elias é profeta, ele sabe que o corvo é bicho imundo, ele conhece a lei. E na lei está escrito que quem tocar num bicho imundo, fica imundo até de tarde. E o bicho vinha de tarde de novo, e tocava de novo na comida de Elias. É como se você estivesse num lugar escondido e um porco trouxesse comida na boca para te dar, e você tinha que comer, ou come ou morre. Outra coisa, você acha que o corvo fritava o bifinho para trazer para Elias? Carne crua. Elias teve que se alimentar da boca de um bicho imundo, enquanto ficou no ribeiro de Querite. Aí Deus fala para Elias, agora você vai para a casa de uma viúva em Sarepta, na Síria. Síria é outra nação. Você vai ficar estrangeiro na casa de uma viúva pobre, dependendo da migalha que tem naquela casa. E ali Elias ficou 3 anos. 3 anos dependendo que a farinha multiplicasse, o azeite multiplicasse, que a farinha multiplicasse. É maravilhoso, é um milagre. Mas você vai aguentar comer pão e água 3 anos só.
A prova de que Elias estava afligido com essa situação é quando morre o filho da viúva. Ele vai orar para ressuscitar o menino. Ele fala: Deus, até nisso me afligiste? Até nisso. Eu estou afligido nesse lugar. Você imagina a vizinhança daquela mulher falando de Elias. Tem um vagabundo na casa da viúva lá, não faz nada, só fica deitado esperando o pão que ela faz para ele. Quem é esse cara? De onde ele veio? O nome disso é humilhação. Um homem que conhece a lei, profeta, que sabe que os homens têm que alimentar as viúvas e os órfãos, sendo alimentado por uma viúva e por um órfão durante 3 anos. 3 anos. O dia que Deus mandou ele se apresentar a Acabe, ele pensou: acabou o meu sofrimento, volto para minha terra, volto para minha nação, vai começar um tempo novo. Mas sabe o que acontece quando Elias volta? Eu vou voltar para casa. Quando eu chegar em casa, vai ser alegria. Até o cachorro abana o rabinho na hora que a gente volta. O nome disso chama acolhimento. Todo mundo tem necessidade de acolhimento. Todo mundo tem necessidade de um abraço quando volta. Todo mundo tem necessidade de um oi, tudo bem, como vai? Você acha que Elias foi recebido como? Para ele dizer: só tenho eu. Todos os joelhos se dobraram a Baal. Eu estou só. Por que você acha que ele estava só? Ou pensava que estava só? Porque ele não foi recebido bem. Sabe por quê? Porque foi a boca profética dele que trouxe seca para Israel. E não trouxe seca só para Acabe, só para Jezabel. Trouxe seca para a nação inteira. Todo mundo perdeu o gado, todo mundo perdeu a planta, todo mundo estava passando necessidade. Quando Elias volta, olha só o profeta que é responsável pela nossa seca. É ele. Ele não foi recebido bem. Mas mesmo assim ele foi confrontar os profetas de Baal, os profetas dos postes ídolos. Venceu a batalha, veio o fogo do céu, bebeu aquele holocausto. Nessa hora Elias pensou: agora acabou. Agora acabou, eu venci o inferno, o mal acabou, a autoridade do céu chegou, não tem mais guerra, porque agora é só vitória. Aparece Jezabel e fala para ele: vai começar tudo de novo. Eu vou contra você e você vai ver o que eu vou fazer para você. Nessa hora Elias entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte. Você sabe que a depressão, ela tem estágios. Primeiro começa a haver uma tristeza, depois um desinteresse pelas coisas, depois uma necessidade de ficar sozinho, depois vai perdendo o gosto por tudo, até chegar no clímax, que é o desejo de morrer. A vida perde o sentido. Elias entrou embaixo de um zimbro e pediu a morte. Quando Elias pediu a morte, ele estava no último estágio da depressão reativa. Deus, eu não aguento mais, me leva. Eu prefiro morrer do que começar tudo de novo. Eu não aguento. Aí Deus me ensinou a curar a depressão com Elias. Um anjo veio dar comida para Elias 2 vezes. Por que uma vez só não foi suficiente? Por que o anjo teve que alimentar Elias 2 vezes? Porque o nome disso é restituição. Elias primeiro teve que comer da boca de um bicho imundo, agora é um anjo que alimenta. Depois Elias teve que comer da mão de uma viúva pobre, agora é o anjo de novo. É como se Deus falasse: olha, a tua miséria acabou, agora é o céu que está te alimentando. É o céu que está te provendo. Na força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que ele chegou no monte, e veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade. Deus não estava no vento, na chuva e na tempestade. Claro que estava. O vento, a chuva e a tempestade eram as emoções de Elias. É o turbilhão que há no coração de uma pessoa depressiva. Ela não escuta Deus.
Ela só vê o problema dela e não vê outra coisa. E você visita a pessoa e você fala: minha irmãzinha, levanta, abre a janela, toma banho, o Senhor te ama, você é mais importante para Ele do que o mundo inteiro. E parece que você não falou nada. Amanhã você volta e ela está de novo caída e não quer nada com nada. E você tenta animá-la e você volta e ela está caída. Não escuta Deus. Só escuta a sua dor, o grito do seu coração. Aí ele diz: quando veio a brisa suave, Deus estava na brisa. Deus está em tudo, a voz de Deus é o trovão. A brisa é o coração calmo dele. A hora que ele se acalmou, ele ouviu Deus. A hora que ele aquietou a alma, por isso que de vez em quando a gente precisa falar: aquieta minha alma, aquieta minha alma, aquieta minha alma. Quando a alma dele se aquietou, ele ouviu a voz de Deus. E aí ele falou: eu estou só. Deus falou: não, tem 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Quando você vai cuidar de uma pessoa depressiva, com depressão reativa, ela fala: ninguém tem o problema que eu tenho, ninguém olha para mim, ninguém se preocupa comigo. Você fala: não, irmãzinha, tem um grupo do WhatsApp orando por você. Tem uma turma de irmãos lá da igreja que oram por você. Olha, tem gente no Brasil inteiro, num grupo de oração, orando por sua vida. Mas ela parece que não entende isso. Só a hora que ela se acalma, que ela vai começar a agradecer as pessoas, reconhecer que tem gente interessada por ela. Ela vai ver que às vezes tantas que você esteve na casa dela, você estava preocupada com ela. Às vezes que você ligou, que você chamou, você estava preocupada com ela. Quando ele se acalmou, ele escutou a voz de Deus. Deus falou: você não está só. Irmãzinha, você não está só. Meu irmão, você não está só. Nós somos um corpo. O que acontece com cada um de nós importa para o corpo inteiro. Nós somos um corpo, membros do corpo de Cristo. Tudo que acontece conosco é importante para toda a igreja. Quando um cai, a igreja inteira tem que se preocupar. Quando um está doente, a igreja inteira tem que se preocupar. Hoje eu escutei uma palavra, eu estava me arrumando e botei uma pregação. E nessa pregação, o pregador fala que existem ministérios que cortam fora o membro do corpo. Corta fora. Se você está com uma unha encravada, você arranca o dedo, é isso? Se você está com um pé quebrado, você corta a perna e joga fora? Não. Você faz tudo para consertar a parte do corpo que está doente. É assim que tem que ser a igreja. É desse jeito. Nós somos membros de um só corpo, que é o corpo de Cristo. Ele é o cabeça. E nós temos que nos importar uns com os outros, com as dores, com os sofrimentos, com as perdas. O luto da minha irmã é importante para mim. O abandono que ela sofreu, a rejeição desse marido é importante para mim. O filho dela na droga tem que me preocupar, sim. Porque eu tenho junto com ela uma parte no mesmo corpo. E Deus fala para Elias: você não vai morrer. Antes de ungir Azael, rei da Síria, antes de ungir a Jeú, rei de Israel, e antes de ungir um profeta no seu lugar. O que Deus fez quando fala isso? Sabe o que Deus fez? Deus trouxe a Elias uma perspectiva futura. Deus estava dizendo para ele: olha, deixa para trás o que para trás ficou. Prossiga para o alvo que está proposto. Sabe o que Deus disse? Deus disse a ele: olha, lá na Síria, naquele lugar da sua humilhação, vai ser o lugar da sua honra. Lá onde você estava, na casa de uma viúva pobre, sem ter onde cair morto, tendo que ser alimentado por ela, você vai chegar num dia de uma cerimônia nacional, aonde a Síria vai ver um novo rei ser ungido, e você é o profeta que vai chegar lá, com um chifre cheio de azeite para derramar na cabeça do rei. Eita!
o cara que não valia nada, é o cara que vai ser honrado diante de toda a nação. Nessa hora Elias deu uma levantada. E Deus falou para ele: você também vai ungir o rei de Israel. O que isso significa? Deus não coloca um novo rei sem levar o outro. Existe um ditado que diz: rei morto, rei posto. Precisou Saul morrer para Davi ser elevado rei. Quando Deus fala para Elias que vai ter um novo rei em Israel, Elias entende o recado: Jeú vai acabar e Jezabel vai acabar. O reinado de trevas que está sobre Israel vai acabar. E quem vai ser o profeta que vai derramar o azeite na cabeça do rei? É você, Elias. É você que foi perseguido, foragido, escorraçado. É você que vai ser o mensageiro do Deus Todo-Poderoso para ungir o novo rei. E quando Deus fala para ele: você também vai ungir um profeta no seu lugar. Deus está dando um recado para ele: Elias, eu preciso de profeta, eu não fico sem profeta. Ou seja, você é importante para mim, cara. Você vai ser honrado no lugar da desonra. Vai ser reconhecido o seu ministério profético diante de toda a nação de Israel. E eu preciso de você. Sabe o que é isso? É dar importância, é dar valor. Você vai tratar de uma pessoa com depressão, você começa a mostrar o valor que ela tem. Você começa a mostrar os talentos que existem nela. Você chega para ela e fala: querida, você é um depósito de Deus. E você tem dons, tem talentos que Deus trouxe para esta geração. Ele quer usar a sua vida. Não se deixe abater pelo sofrimento, levanta a cabeça. O que não causa a nossa morte nos torna mais fortes, levanta. Você começa a mostrar o futuro. Traz a memória o que dá esperança, deixa para trás o que para trás ficou. Ensina ela que o tempo vai fazer o conserto das coisas. Existe um tempo de Deus, um kairós de Deus. Os decretos de Deus, eles são mutáveis pelo tempo. Preste atenção, Deus fala para Abraão: mata Isaac, mata. Abraão sobe para o Monte Moriá com Isaac. Quando Abraão pega o cutelo para matar Isaac, Deus fala: não mata, mudou o decreto. Mudou o decreto. É isso aí, Deus muda o decreto de morte sobre a sua vida. Muda. O rei Ezequias estava com uma enfermidade grave, ia partir. Deus manda o profeta Isaías avisar Ezequias: arruma a sua casa que você vai morrer. Gente, já é um privilégio saber que vai morrer e ter tempo de arrumar a casa. O que você tem que fazer, faz depressa, porque vai partir. Só que quando o profeta vira as costas, está no pátio do palácio saindo, Ezequias se volta para a parede e fala para o Senhor: Senhor, eu tenho andado nos teus caminhos, eu tenho sido reto diante do Senhor, eu tenho feito a tua vontade, tem misericórdia de mim. Sabe o que acontece? Deus fala para o profeta: volta. E o profeta volta. E Deus fala para o profeta: avisa ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Mudou o decreto de morte. Mudou. Isso. Deus muda decretos de morte. Olha, eu não sei porque que Deus está me dizendo isso. Mas tem gente aqui que tem um decreto de morte que vai ser mudado hoje. Hoje, vai mudar o decreto de morte que está sobre a sua vida. É hoje. Você mostra para a pessoa a esperança, o futuro. Olha, nós estamos juntas aqui há quase uma hora. Há quase uma hora eu estou na Logos, ministrando a palavra de Deus. Esse tempo nunca mais volta, nem na minha, nem na sua vida. Ficou para trás. É passado. Nós temos que olhar para frente. A nossa vida caminha numa direção
e essa direção tem que ser o nosso foco. Se nós ficarmos vivendo de coisas sofridas, doídas do passado, nós não temos presente saudável e nem planejamos o futuro. Se eu der uma volta aqui olhando para trás, sabe o que vai acontecer? Eu vou cair ou eu não vou ver a beleza que tem à minha frente. Aquele pêndulo do relógio de parede não faz vai e vem, ele faz vai e vai. O segundo que foi não volta nunca mais. Então nós temos que aprender a deixar para trás o que para trás ficou. Enterra o morto, cancela o que já passou, apaga as anotações. O livro está escrito até aqui está escrito dor, sofrimento, amargura, desespero, aqui, daqui para frente está tudo em branco. Você vai escrever uma nova história. Você vai escrever uma nova história. Aí você ensina isso para curar a depressão da alma. Mas se chega uma pessoa para mim com depressão, como Ana estava, pedindo ajuda, a primeira pergunta que eu faço: você foi ao médico? Fez a dosagem dos hormônios? Porque esse assunto pode ser hormonal. E a pessoa fala: fui, pastora. E aí? E aí tudo normal. Mesmo assim foi receitado um remédio. E eu estou tomando esse remédio há muitos anos. E não mudou o quadro? Não, pastora. Eu continuo triste, eu continuo para baixo. Então não é do corpo. Então não é do corpo. Aí vem a segunda pergunta. Você teve lutas, sofrimentos, perdas, problemas? Enterrou um filho? Perdeu um casamento? Quebrou os negócios? Ela fala: não, pastor, eu não me lembro. Se tive, eu não me lembro. Então não teve, porque ninguém esquece que enterrou um filho. Ninguém esquece. Eu enterrei um filho há muitos e muitos anos e nunca me esqueci. Então não é da alma. Se não é do corpo e não é da alma, então é da onde? É do espírito. A depressão espiritual, ela é a ação de espíritos malignos. A depressão espiritual é decorrente de espíritos de morte. Os demônios trabalham em especialização. Demônios se especializam em morte. E os demônios só chegam na vida de uma pessoa porque portas foram abertas para ele entrar. O homem abre portas para o mundo espiritual da luz ou abre portas para o mundo espiritual das trevas. Jesus fala: eu estou à porta e bato. O homem é que abre. Quando Caim estava premeditando matar Abel, Deus fala para Caim: o pecado já está à porta, a ti te cumpre dominá-lo. Existem portais espirituais que conectam o mundo natural com o mundo espiritual. E o pecado do homem é a matéria-prima que atrai o demônio para a vida dele. E os espíritos de morte vêm porque houve derramamento de sangue. Homicídios, abortos. Abortos. Rebeca estava grávida de gêmeos. E ela foi para o Senhor: tem uma confusão aqui na minha barriga. O Senhor falou para ela: tem 2 nações no seu ventre. Ele não disse tem 2 meninos, ele não disse tem Esaú e Jacó. Ele não disse são gêmeos, por isso que você está sentindo esse desconforto. Ele disse tem 2 nações no seu ventre. Se Rebeca abortasse Jacó, Rebeca abortaria toda a nação de Israel. Eu falei para você que eu tenho 2 filhos, 6 netos, 1 bisneto, por enquanto. Se a minha avó tivesse sido abortada, não nasceriam as minhas tias nem a minha mãe. Ela teve 5 filhas. Se a minha avó tivesse sido abortada, não nasceria minha mãe, minhas tias, meus primos, nem eu, nem meu irmão. Se a minha avó tivesse sido abortada, nem minha mãe, nem minhas tias, nem meus primos, nem eu, nem meu irmão, nem meus filhos e nem os meus sobrinhos. Se a minha avó tivesse sido abortada, nem minha mãe, nem eu, nem meus filhos, nem meus netos, nem o meu bisneto. Você não aborta uma,
pessoa, você aborta gerações. Você aborta o filho, o neto, bisneto, tataraneto, tatataraneto, tatataraneto. E esse sangue todo está onde? Está no ventre. Esse sangue é uma oferenda para Satanás. Derramamento de sangue de criança no ventre é uma oferenda para o diabo. Espíritos de morte são atraídos. Dificilmente uma pessoa que tem depressão espiritual não tem um histórico de derramamento de sangue. Eu não conheço nenhum caso. E trabalho com libertação há mais de 30 anos. E os sintomas são iguais da depressão física, iguais os da depressão emocional. A diferença é o final da história. Porque na depressão espiritual a pessoa suicida. O demônio consegue levar até o suicídio. Derramou sangue, ele quer morte. Começa com a depressão. Ana era depressiva. A depressão de Ana não era física e não era espiritual, era emocional. Ana sofreu muito, ano após ano, sendo humilhada, envergonhada, desprotegida. Ela se sentiu abandonada pelo marido, pelo sacerdote. Ela não tinha para onde correr. Ana não tinha aonde pedir ajuda. Não tem conselheiro no meio da igreja. Não tem ninguém que me atenda, pastora. Nós recebemos mensagens do mundo inteiro. Eu tenho um canal oficial no YouTube. Já passou de 6,5 milhões de visualizações. Pessoas do mundo inteiro escutam os vídeos. E vêm pedir ajuda. Lá do Japão. Pastora, socorro. Eu entendi que a depressão que eu tenho é uma depressão de morte. Porque eu abortei 5 crianças. Querida, corre, vá confessar esse pecado com o seu líder espiritual. A igreja tem autoridade para ligar e desligar. Confessa, a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para serem sarados. E a Bíblia fala que nós, quando 2 concordamos em oração, a concordância no céu. E a Bíblia fala que eu tenho autoridade como igreja no mundo espiritual para ligar e desligar. Ora, corre para o seu pastor, faz essa confissão, para ele orar com você e desligar. Pastora, não tem ninguém na minha igreja para fazer isso. Meu pastor não acredita, pastora. Procura um conselheiro, não tem. Eu imagino Ana, naquela situação. Aí o que fazemos? Oramos com essa pessoa. Damos algumas tarefas para ela. Marcamos um dia para ela ligar e oramos com ela no telefone. E é dia e noite fazendo isso. É dia e noite prestando socorro para gente que está em congregação, que ninguém está cuidando dela. Ninguém. Eu imagino Ana, na tenda da congregação. Deixa eu aproveitar e falar para você, tem um seminário, chama Silk. Seminário Intensivo de Libertação e Cura, 5 dias. Para aprender libertação, para ser liberto e para cuidar dos outros. Nós fazemos isso há muito tempo. Já fizemos 33 edições do Silk. Pastores, líderes vão lá para aprender, sim, para aprender. Muitos vão para serem livres, outros vão para aprender a libertar pessoas. Ana não tinha ninguém a quem recorrer. E aquele dia Ana foi ao altar, ela tomou uma atitude diferente. Ela foi ao Senhor. Sabe, eu acho que Ana chegou à conclusão assim, igual Davi. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro virá do Senhor. Ana pensou, eu estou cansada de esperar alguém vir em meu socorro. Não vem ninguém, eu vou bater nas portas do céu. Não tem sacerdote, não tem marido, não tem amigo, não tem conselheiro, não tem ninguém que tenha instrução para me ajudar. Pois eu vou ao Senhor.
Ana veio ao altar e ela chorou abundantemente, está escrito. Amargura de alma, chorou abundantemente. Fez o pedido, fez o voto, fez um voto com o Senhor. O Senhor me der um filho, eu vou entregar ele para o Senhor. Quando o sacerdote teve a informação de Ana, que ela não estava embriagada, que ela não era uma mulher vulgar, que ela era uma mulher sofredora, o sacerdote disse uma frase para ela. Ele disse: o Senhor te conceda a petição que fizeste. Presta atenção, Eli não fez nada por Ana. 30 anos, nada vezes nada. Mas naquele dia que ela veio ao altar, ele fez uma palavra, uma frase. O Senhor te conceda a petição que fizer. Sabe o que significa isso? Está ligado. O sacerdote, a autoridade espiritual, mesmo omisso, quando ele proferiu uma palavra de ligar na terra, ligou no céu. Por isso que tem que falar um para o outro. Por isso que mesmo Ana vindo ao altar e chorando diante de Deus, ela falou com o sacerdote o problema dela. E quando ela falou o problema dela, o sacerdote concordou e ligou na terra. Por isso que nós precisamos confessar os pecados uns aos outros. Por isso que nós precisamos falar uns com os outros. Porque tem um princípio espiritual, uma lei espiritual que diz que tem que ser dois. Para poder ligar ou desligar. Ou ligar a bênção ou desligar a maldição. Precisa ser dois. Como eu vou concordar se você não abrir a boca? Eu preciso saber com o que eu estou concordando. Ana voltou. Quando ela voltou, a Bíblia diz: o seu semblante não era mais triste. Ela foi e comeu naquele dia. Ela não comia e chorava, parou de chorar e comeu. Espera aí. Tudo estava igual. Penina estava lá com os seus 10 filhos. Eucana estava lá com a sua omissão. Tudo está igual. O que mudou? Diga: Ana mudou. Ela. Foi ela que mudou. Foi ela, quando ela veio ao altar, abriu a boca, confessou o drama dela. E o sacerdote ligou na terra, ela ficou livre. Naquela hora ela ficou livre. Foi instantânea a atuação no mundo espiritual. Naquela hora a Ana ficou livre. A Bíblia diz que chegou em casa, concebeu Samuel. No ano seguinte, Samuel tinha 3 meses, uma gravidez dura 9 meses. No ano seguinte, quando Eucana foi adorar, convidou Ana, Ana falou: não vou. Eu vou esperar desmamar o menino, porque eu vou deixar lá, eu prometi ele para o Senhor. Sabe o que Eucana respondeu para ela? Doideira. Ele disse: faz o que bem te parecer. Ela está dizendo para ele que vai deixar o filho dele na casa de Deus, que vai entregar o menininho, o caçulinha, na casa de Deus, caçulinha dele, filho único dela. E a única coisa que ele fala: ok, faz o que bem te parecer. Claro, ele é omisso. Ele não está preocupado com nada. Para ele é o 11º. Quem tem 11 não vai fazer muita diferença deixar um lá no altar. Mas para ela é o único filho. É o único filho. E ela não vai, ela fica. Quando ela vai, a Bíblia diz que ela desmamou o menino. Talvez 2 anos depois ela tenha ido. E eu imagino Ana entrando com aquela criança pela mão, na tenda da congregação, que viu Ana chorando ano após ano, ano após ano, ano após ano. Criança de 2 anos é igual em qualquer cultura. Fica pulando para lá e para cá, escorrega da mão da mãe. Ana devia ter entrado com um sorriso de orelha a orelha. Para Eucana era mais um filho. Para todo mundo que via era uma criança. Mas sabe quem ela estava carregando pela mão? O grande profeta Samuel.
Deixa eu dizer uma coisa para você e para você que está em casa me ouvindo. Eu já ministrei essa palavra muitas vezes, mas hoje, enquanto eu estava lá no hotel me preparando para vir, Deus falou algo novo. Escute bem o que eu vou te dizer. O grande profeta Samuel, trazido pela mão de Ana ao altar, sabe o que significa? Significa que quando você sai do lugar da dor, quando você sai do lugar do sofrimento, quando você sai do lugar da humilhação, quando você sai do lugar da depressão, quando você se levanta em Deus, você muda de nível, você sai do nível do rame-rame, do mimimi, e você entra no profético. O que você vai gerar vai transformar gerações. Vai transformar gerações. Por isso que o diabo quer você chorando. Por isso que ele quer você se lamentando e olhando para o seu sofrimento. Por isso que ele não quer você livre. Porque quando você se liberta, o que você gera é profético na terra. Na sua geração vai ser impactado o que você vai fazer. Quando você se torna livre, aquilo que tem dentro de você, que é o depósito de Deus, quando Ele escolheu a sua vinda ao mundo, vai acontecer. Você acha que foi só para Jeremias que ele fala: antes que eu te formasse, eu te conheci? Antes que saísses do ventre da tua mãe, eu te constituí profeta às nações? Sabe o que significa? Jeremias, você foi para a barriga dela com o ministério profético já. Você já nasceu com o ministério profético. Você olha a história de Sansão em Juízes capítulo 13. Sansão nasceu para ser o libertador de Israel. Você olha a história de João Batista, que eu falei ontem, nasceu para ser o profeta que vai anunciar a vinda de Jesus. Você não tem um plano porque nasceu, você nasceu porque tem um plano de Deus para a sua vida. E quando o diabo te prende em alguma coisa, quando o diabo te coloca cativo em alguma coisa, o propósito dele não é você, é que o plano de Deus não se cumpra. Por isso que ele te prende. Quando você fica livre de Satanás, quando você entra no lugar da libertação, quando você abre a sua vida, tira a caixa preta que estava escondida e permite que seja ligado da terra o que você faz e desligado das trevas, a prisão e o cativeiro. Sabe o que acontece? Aquilo que você nasceu com ele para ser, vai ser. Aquilo que foi planejado para a sua vida vai acontecer. Vai acontecer. O profético que tem dentro de você para mudar a sua geração vai acontecer na hora da sua libertação. Por isso, pode aplaudir. Por isso que o diabo trabalha dizendo: crente não precisa de libertação, para você nunca ir procurar libertação. Porque a hora que você se torna livre, você se torna um problema para Satanás. Por isso que o diabo fala: não, crente não tem depressão, não precisa de ajuda. Porque a hora que você é curada, o inferno está encrencado. E nesta noite, nós vamos fazer uma oração aqui para que você seja livre. Todo cativeiro que te prende seja quebrado nessa noite. Toda cadeia que te prende, como igreja nós temos autoridade para romper. Talvez tenha gente aqui nesse lugar que ano após ano está chorando porque o diabo está aprontando todas. Pessoas nesse lugar que ano após ano está abatida, humilhada, envergonhada. Você que está em casa, talvez tenha um histórico de sofrimento, de dor, e o diabo quer te ver chorando. Hoje é dia de levantar e bater no cão. Hoje é dia de levantar e botar o inimigo para correr. Essa turma de louvor nem sabe por que escolheu esse louvor, mas escolheu por causa disso. Para chegar para o diabo e falar: você perdeu. Você perdeu.
Eu sei quem eu sou e sei em quem eu tenho crido. E todo plano do inferno cai por terra hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Nós não geramos filhos para calamidade. Nós não geramos filhas para a prostituição e para o vício. Nós não temos família para serem destruídas. Quem faz isso é aquele que veio para matar, roubar e destruir. Mas a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você acredita nisso? Você precisa de uma intervenção do céu na sua vida? Saia do seu lugar e venha aqui. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E prepare esse louvor para cantar no final. Ana saiu do seu lugar. Ela saiu do seu lugar. Ela veio ao altar. Ir ao altar é uma atitude. É uma atitude. Sair da passividade, sair do comodismo, sair da aceitação. Escuta bem, igreja, não existe sorte e azar. Isso não existe. Existe a ação daquele que vem para matar, roubar e destruir. Existe a ação daquele que vem para dar vida e vida em abundância. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele não veio para contemporizar com as obras do diabo, nem para aceitarmos as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Você que está em casa, escute isso. Ele veio para pisar a cabeça do inimigo. Lá no Éden, quando Satanás conseguiu fazer o homem pecar, e o homem ser tirado da presença de Deus pelo pecado, porque é ele que induz ao pecado, é ele que produz uma mente doente para pecar. Quando ele conseguiu levar o homem para o pecado, ele esperava que Deus fizesse com o homem o que fez com ele quando pecou. Ele era um anjo de luz, querubim ungido de Deus. Ele assistia na congregação do céu e era ungido. Quando ele pecou, ele foi tirado da presença de Deus, porque o salário do pecado é a morte, e a morte é perder a presença de Deus. E Deus não só o tirou da presença, como condenou ele a um lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade. Ele vai arder num lago de fogo e de enxofre, por toda a eternidade. E eu lembro isso sempre para ele. Satanás bota ouvidos para ouvir. O que te espera é um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade. E quando ele induz o homem ao pecado, ele acreditava que Deus julgaria o homem do mesmo jeito que julgou ele. O homem perderia a presença de Deus, sairia da presença de Deus, e Deus diria para o homem: agora eu te condeno a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, sem remissão, sem perdão. E qual não foi a surpresa do diabo que isso não aconteceu? Deus, ao invés de condenar o homem a um lago de fogo e de enxofre por toda a eternidade, Deus disse: da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. É claro que Deus estava profetizando a vinda do Messias. Mas eu quero dizer para você que não era só a vinda do Messias que Deus estava profetizando. Deus estava contando que faria nascer uma humanidade inteira, hoje com 8 bilhões de pessoas. Nasceriam filhos e filhas pela barriga da mulher. E como cantaram nesse canto profético, somos filhos. E porque somos filhos, temos autoridade para pisar a cabeça da serpente. Quando aqueles 70 voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus responde: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, e vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião. Você tem autoridade, igreja.
Você tem autoridade. É hora de parar de chorar, levantar e pisar a cabeça da serpente. É hora de botar o pé em casa e dizer: Satanás, vai saindo porque eu estou chegando. Vai saindo porque eu estou chegando. E não cabe nós dois nessa casa. E um vai ter que sair. E é você. Começa a guerrear pela sua casa e pela sua família. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca e começa a guerrear. Fala: eu te resisto, Satanás. Eu te resisto pelo poder que há no nome de Jesus. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno: saia da minha casa. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno: saia da minha família. Na autoridade que há no nome de Jesus, saia da minha vida. Na autoridade que há no nome de Jesus, solta os meus filhos. Na autoridade que há no nome de Jesus, larga os meus negócios. Na autoridade que há no nome de Jesus, fora. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu te resisto. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno: tira a enfermidade que você colocou. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno: larga a minha descendência. Na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno: saia da porta de emprego que está se abrindo para mim agora. Na autoridade que há no nome de Jesus, fora da minha vida. Fora. O sacerdote Eli não era aquele sacerdote, mas ele concordou com a oração de Ana. Quando ele concordou, no mundo espiritual foi ligado, pastora. No mundo espiritual aconteceu o que a Bíblia diz, que quando dois ligam na terra, liga no céu. Aqui não são dois, são muitos. E eu, com a autoridade que me foi dada nesta noite, para estar aqui exercendo o ministério sacerdotal, eu concordo com a oração que você fez. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz que quando Ana voltou, a cara dela já era outra. Sabe como é o nome disso? É fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção daquilo que não se vê, você não está vendo ainda. A barriga de Ana ainda não tinha criança, mas ela já viu o futuro. Você vai voltar para o seu lugar, porque nós ainda vamos adorar aqui, já vendo o futuro. Alegrando-se, porque já mudou o quadro espiritual da sua família. Alegrando-se. Alegre-se. 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 Pode voltar para o seu lugar.